Olá pessoal, tudo bem? Obrigado, aguardar o pessoal entrar. Obrigado ao Seeds of Dreams por ter entrado, Marisa. Aguardando uns minutinhos aqui o pessoal entrar. Hoje a gente vai estar conversando com um parceiro de negócios da Global Bee. Hoje a gente vai estar conversando com um amigo nosso, Marçal Siqueira, né? Vai ser um papo muito interessante. A gente vai estar falando basicamente sobre inteligência emocional, um assunto que está na cabeça de todo mundo, né? Necessidade de todo mundo hoje desenvolver um pouco mais, né? Necessidade de todo mundo poder aprender um pouco mais do tema para que a gente possa ter cada vez mais equilíbrio. Na verdade, obrigado Rodrigo, Daniele, Anísio. Mais uns minutinhos aí, a gente começa. Então, estou só aguardando o meu convidado Marçal. Marçal entrou, né? A Meire, obrigado aí. Mas é isso daí. Enquanto o Marçal não envia aqui, né, o convite para a gente iniciar o bate-papo, convido vocês a enviar, aperta nessa flechinha, nessa setinha que tem aí embaixo, envia essa live para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para os seus parentes, porque hoje vai ser um tema direcionado para todos os públicos, vai ser bem interessante. Estou aguardando agora o Marçal Siqueira aparecer aqui na tela. Parece que agora entrou. Querido Marçal, boa noite. Ô, Gustavo, boa noite. Que Consegue bom, me ouvir aí? Tudo tranquilo, alto e graças a claro? Deus, tudo certo. Pronto aqui para falar de um assunto tão interessante, como você disse, vale para todo mundo, vale para esse momento, vale para a vida, vale para a Uhum. carreira, vale para tudo. Então, estou muito feliz de estar aqui e quero desde já te agradecer essa riquíssima oportunidade de poder falar de um tema que eu tenho tremenda paixão. Né? Imagina, mas na verdade o agradecimento é meu, né? De você ter conseguido conciliar aí os horários da tua agenda para que a gente possa explorar mais esse assunto, né? Um assunto de tanta importância, um assunto que está aí no dia a dia das pessoas e muita gente mesmo acaba passando batido por várias situações que acontecem na rotina da gente, né? E se tivesse um pouquinho mais de aprofundamento nesse assunto, talvez sairia melhor nos desafios do dia a dia, nos desafios que acontecem tanto na nossa vida pessoal, vida em sociedade, como vida no mundo corporativo, né? Mas falando rapidamente aqui, Marçal, para o pessoal que está entrando e ainda não conhece a Global Bee, e já eu passo a bola aí para você poder se apresentar. A Global Bee é uma agência de eventos, galera. Nós buscamos trazer executivos, empreendedores, empresários, especialistas para os nossos eventos, para que esse pessoal eles possam compartilhar experiências em formato de palestra, de aula, de conteúdo. Todos os eventos que a Global Bee desenvolve vêm no sentido de desenvolvimento profissional realmente. E o principal diferencial da Global Bee é a presença de personalidades como a do Marçal, né? Uma pessoa com muita experiência no mundo corporativo e pode compartilhar muita coisa para ajudar a gente, quem sabe, a encurtar caminhos ou traçar caminhos de uma maneira bem mais inteligente e estratégica, né, Marçal? Mas aí, agora eu passo a bola aí para você. Fala um pouquinho aí de você, Marçal. Fala um pouquinho aí do teu trabalho, do que você faz aí para a galera que está entrando. Vamos lá. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui à live da Global Bee com o Gustavo. Eu sou Marçal Siqueira, eu sou casado, eu sou pai do Marçal Siqueira Júnior, sou padrasto da Ana Carolina, sou avô da Heloísa, sou casado com a Nilvete Siqueira, nós somos casados há 26 anos. Minha carreira começa ela no jornalismo, né? Fui jornalista por um bom tempo da minha vida, como âncora da Rádio CBN, como repórter aí policial, da RPC também eu fui por alguns períodos. Fui repórter esportivo, viajei bastante com Liga Nacional de Vôlei, com futebol também. E faço uma transição de carreira aí, há aproximadamente 15 anos, 16 anos atrás, para o mundo corporativo. No mundo corporativo,
entra a minha tremenda paixão por desenvolvimento de pessoas, né? Na transição para o mundo corporativo, eu entrei primeiro para assessorar a comunicação de diretoria, depois fui para a área de gestão de gente, depois área de gestão de gente, comunicação, estratégia, depois gestão de gente, comunicação, estratégia e relacionamento, depois comunicação de gente, relacionamento, estratégia e responsabilidade social e eventos. Então foi assim, a carreira ela foi tomando um rumo que eu comecei demais a me envolver com gente e deixar um pouco a área do jornalismo, né? Então hoje eu posso dizer às pessoas que eu tenho 3 profissões. Eu sou jornalista, sou professor, porque dei aula muito tempo em faculdade, tanto na graduação quanto na pós-graduação, e sou pastor, né? Sou cristão, e exerço menos a função pastoral como um pastor titular, porque eu nem tenho tempo hoje, mas sou pastor hoje, exerço às vezes as viagens ministeriais aí também, e sou mentor de líderes. Hoje a minha carreira, Gustavo e amigos aqui da Global, ela está focada no atendimento de executivos, empreendedores, líderes em treinamento, supervisores, gerentes, e há 2 anos focada em jogadores de futebol. Hoje eu tenho clientes no São Paulo, no Palmeiras, no Atlético Mineiro e no Cruzeiro, jogadores de futebol e dirigentes dessas equipes também, onde eu atuo com mentoria de inteligência emocional, relacionamento, inteligência financeira e quebra de crenças pré e pós-jogo. São as áreas que eu mais atuo hoje no Brasil, né? Então hoje eu estou fazendo muito isso de casa por conta desse momento, mas eu viajo muito para São Paulo. Eu tenho praticamente 50% do meu mês em Maringá, 50% do meu mês em São Paulo ou Belo Horizonte. Entendi. Muito interessante. E você fez um comentário ali, o tema do nosso bate-papo é inteligência emocional, mas quando você estava aí se apresentando, você falou assim, transição de carreira, né? Em determinado momento da vida, deu um rumo ali, deu uma guinada e foi necessária essa transição. Fora do nosso script de conversa, mas o que foi mais doloroso nessa questão da transição de carreira, Marçal? Porque muitas vezes a gente fica naquela, né? Mudo ou não mudo, vou ou não vou, coração tá lá, mas a necessidade financeira tá aqui. Se bem que tem tudo a ver com inteligência emocional, o que é mais dolorido nessa questão de transição de carreira? Por um motivo. Eu converso com bastante gente no dia a dia de organização de eventos, de promoção e lançamento de eventos, e sempre vem aquelas pessoas que falam, não, fui me encontrar depois dos 45, 50, depois de ter feito 2 faculdades, mudou a vida. O que é mais doloroso na transição de carreira? Exatamente, você foi muito feliz quando referiu-se à idade, né? Eu, aos 40 anos de idade, eu tenho 47 hoje, aos 40, sabe quando assim, você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida, né? Será que é isso mesmo que eu fui chamado a fazer e tal? A principal dor é que na carreira executiva que eu estava, todo dia 4, na última empresa que eu tinha contrato, eu recebia mais de 20 mil reais por mês. Todo dia 4, fazia chuva ou fazia sol, eu tinha o benefício do salário, eu tinha o benefício do vale alimentação, eu tinha as viagens programadas, eu tinha um orçamento na minha mão. Tudo isso, no dia 4, caía para mim. O mais dolorido foi entender que eu ia ter que empreender, ia ter que arriscar o financeiro da minha família, e mais do que isso, ia ter que me vender, né? Vender as minhas ideias, vender aquilo que eu acreditava, que era treinar pessoas. E aí, nessa hora, o que eu posso te dizer que foi fundamental para mim? Ter feito uma reserva financeira. Eu fiz uma reserva financeira de 2 anos a minha despesa fixa. Eu trabalhei muito nos últimos 2, 3 anos na carreira executiva guardando. E aí, quando eu tinha essa reserva financeira, o que aconteceu nessa hora? Eu consegui dar à minha família tranquilidade e dizer assim, olha, se tudo der errado, se a minha cabeça estiver alucinada para algo que eu não vou dar certo, eu volto e peço emprego de novo. Porque eu não podia arriscar, né, como uma pessoa que cuida da casa, como uma pessoa que tem que ter a responsabilidade de manter as coisas dentro de casa, de fazer uma transição sem pensar nas pessoas que vivem comigo, né? Acho que a principal dor foi, primeiro, sair do conforto, segundo, ter que me vender, e terceiro, entender que assim, eu ia passar por uma fase de vale, né? Que é assim, tô vendendo, não tô vendendo, você trabalha com evento, sabe o que é isso? E o primeiro vale para mim foi no janeiro, porque eu saí
da área corporativa em setembro, com algumas coisas engatilhadas. Aí, dezembro, trabalhei até o dia 23. Aí, janeiro parou. Falei, meu Deus, eu não estou acostumado com isso. Não tinha treinamento em janeiro. Aí, falei, será que eu fiz a transição certa? Aí, fui conversar com os consultores. Diziam, não, Marçal, tá certo. Faça seu caixa sempre considerando janeiro como um mês ruim e tal. E foram essas as principais dores aí que eu passei, mas hoje eu não tenho nem um pouco de arrependimento de ter feito a transição. E é natural, na verdade, quando a gente tem uma estabilidade, por mais que vários mentores e vários empresários, especialistas dizem, eu até concordo com eles não, estabilidade não existe, porque, de fato, estabilidade acaba não existindo, mas, querendo ou não, o financeiro ali nos traz uma segurança, coloca a gente numa zona de conforto, e a gente não quer abrir mão daquilo. Imagino que deve ter sido, assim, uma decisão bem difícil de ser tomada. Mas é muito comum isso, né? As pessoas chegarem em determinado ponto, eu tranquei a faculdade, parei. Comecei a fazer uma faculdade aos 35 e é ali que eu vou. Ou o sonho de empreender mesmo, de montar um negócio e tudo mais. Entrando no nosso tema agora, Marçal, inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? Assim, o próprio nome já meio que se explica, né? Mas vindo de um especialista na área, eu acho que vai ficar muito mais fácil para nós. De fato, o que é inteligência emocional e como a gente pode ter essa tão famosa inteligência no dia a dia? Porque uma coisa é fato. Parece que dia após dia, notícia atrás de notícia na televisão, as coisas pioram ou ficam mais complexas. Como a gente se adaptar a essa realidade e a essa inteligência emocional? Bom, eu vou fazer uma explicação bem rápida do cérebro, né? Muito rápida. Eu não sou cientista, né? Mas eu estudei demais isso, né? Isso é uma coisa que me apaixonou demais. E no nosso cérebro tem uma parte chamada amígdala cerebral. Essa amígdala, ela é exatamente aquele momento que entra uma informação para você. Quando essa informação, ela diz assim, estou chegando, essa amígdala diz assim, ataque, fuga, é o que ela diz. O que falta muitas vezes para a gente é deixar esse processo acontecer e fazer um congelamento da informação. Quando eu congelo a informação, eu mando para o meu subconsciente. Busco imagens, busco histórico, e aí eu faço uma resposta processada. Tanto que na minha chamada no Insta, eu coloquei lá que a gente ia participar dessa live, e o que eu coloquei lá? Você é do tipo que leva desaforo para casa? Ou que não leva desaforo para casa? Você é irritadinho, irritadinha? Isso é problema. Possivelmente você seja um sincericida. Você fala sem pensar. Então, a inteligência emocional, ela tem 4 pilares. Autoconhecimento, autorresponsabilidade, autocontrole e empatia. Autoconhecimento, parte de perfis comportamentais, parte de espiral dynamics, de várias ferramentas que você descobre o seu perfil. Quando você descobre o seu perfil, ok, legal, descobri meu perfil. O que eu faço com isso? Segundo pilar, autorresponsabilidade. O que eu tenho que mudar? O que não me ajuda nos meus resultados? O que me afasta de um bom casamento? O que me afasta de um bom relacionamento e tal? Quando eu faço essa autorresponsabilidade, eu começo a gerar o autocontrole. Que é responder não pela amígdala, não bateu, levou, mas pelo meu subconsciente. Aí eu começo a ter empatia. Só empatia já daria aqui uma aula para nós conversarmos. Porque a empatia, a empatia ela se divide em 3 níveis. Primeiro nível da empatia. Me colocar no lugar do outro. Me coloco no lugar do Gustavo. O Gustavo vai fazer uma live. Então, assim, qual é a intenção de uma live? Público, material de divulgação, tema. Então, assim, me coloco no lugar dele. Esse é o primeiro passo da empatia. Segundo, sento na posição dele de mediador de uma live. Para entender qual seria a posição mais adequada e tal. E o terceiro, eu preciso antecipar a dor dessa pessoa. Como inteligência emocional é como um game, se eu não tenho autoconhecimento, jamais terei autorresponsabilidade. Se eu não tenho autorresponsabilidade, jamais terei autocontrole. Se eu não tenho autocontrole, jamais terei empatia. Então, esse é o processo da inteligência emocional. Quem não tem, perde emprego, perde casamento, dinamita pontes e não constrói pontes. É o mal do século hoje, achar que a gente é dono da verdade e responde tudo do jeito que a gente acha que tem que responder. Se você responde a tudo e a todos do seu jeito, eu posso te garantir que, como eu fui
Até os 40 anos da minha idade, eu fui um mal educado e um dinamitador de pontes. Hoje, Gustavo, eu posso te garantir, estou aprendendo muito ainda, todo dia eu aprendo. Hoje, dificilmente eu vou magoar uma pessoa. Eu vou tentar entender a posição dela, o que ela está me falando e tal. No passado, pela imaturidade e falta de inteligência, era tudo na pancada. Hoje não. Hoje eu negocio muito com a minha amígdala, processo, subconsciente, entendo quem está falando, por que ela está falando, que dor que essa pessoa teve para estar me falando isso, por que ela está sentindo essa dor, por que eu posso esperar para responder, e aí você começa a trabalhar um pouco mais da inteligência emocional. Essa camiseta que eu estou usando é do meu livro Salve Sua Vida. Então, aqui estão os pilares. Autoconhecimento, obrigado. Autoconhecimento, autorresponsabilidade, autocontrole e empatia. Então, esses são os pilares. E Daniel Goleman diz que se você não tem, você nunca vai fazer gestão de relacionamentos, que é o mais importante para esse momento da nossa vida. Entendi. Relacionamento seria basicamente a base de tudo, né? Conexões, boas conexões, relacionamentos. Numa das palestras que eu estive assistindo, eu vi uma informação do palestrante e aquilo mexeu muito com a plateia, que foi organizador do evento, inclusive, e gerou conflito. E olha só que interessante, ele falou assim que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos, né? Se a nossa vida financeira ela é um pouco desorganizada, significa que as pessoas que estão próximas também são, né? A via de regra, teoricamente. Significa que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com esses relacionamentos. Mas dentro dos 4 pilares que você falou, autoconhecimento, autorresponsabilidade, autocontrole e empatia, que seriam talvez os 4 principais, pelo que eu entendi, o primeiro é autocontrole, perdão, o primeiro é autoconhecimento. Seria ali é o início do trabalho. Para eu ter uma inteligência emocional madura, bem desenvolvida, eu preciso começar pelo autoconhecimento, é isso? Não tem como você pular a fase, né? Eu até gravei um vídeo esses dias falando assim, não sei se vocês lembram, eu estava brincando no vídeo, né, do River Raid. River Raid era um joguinho de videogame que você tinha que passar de fase, tinha que abastecer o aviãozinho, aí você quebrava uma próxima barreira e passava e tal. Não adianta eu imaginar que eu vou ter autorresponsabilidade se eu não sei quem eu sou. Por exemplo, eu sou um dominante nato. Um dominante nato tem motivadores econômicos, a maioria das vezes, de individualidade e até de poder. Se eu não descubro que isso é muito pesado em mim, eu nunca vou gerar um trabalho de desenvolvimento. Porque o que a gente pode gerenciar? O que a gente mapeia. Então, quando eu mapeio meu autoconhecimento e descubro que pelo meu histórico, modelo mental da minha mãe, eu trouxe toda a dominância da minha mãe para minha vida. Minha mãe sempre foi mandona. E eu vim para o mundo corporativo mandão, eu fui para o jornalismo mandão, e hoje não. Hoje eu trabalho tranquilamente com todos os perfis. Mas o autoconhecimento que você falou é o pilar inicial da inteligência emocional. Se você não sabe quem você é, por que você reage às vezes gritando, algo que seria simples, ou por que você fica quieto demais e não fala o que você pensa, ou então por que você nem fica quieto e nem fala demais, você fica muito neutro. Se você não descobre isso, você não sabe partir do primeiro pilar da inteligência emocional. E assim, na boa, eu não estou dizendo que você é um incompetente, pelo amor de Deus, gente, não me entenda isso. É que é tão difícil a gente se conhecer, parece que é uma coisa tão fácil, né? Mas não é, se conhecer depende muito de maturidade, de experiência, de dores vividas. Por isso que quando você me perguntou assim, quando a gente chega nos 40, então assim, eu começo a melhorar na emoção a partir dos 40. Aí alguém vai dizer assim, mas eu não vou melhorar antes dos 40? Só que você está tendo uma informação agora que eu não tive. Meu filho tem informação hoje com 22 que eu fui ter com 40. Então o mundo mudou. Então autoconhecimento, Gustavo, assim, seguramente. Se eu dissesse para você assim agora, no que eu posso investir nesse momento? Invista em autoconhecimento. Análise de perfil, análise de motivadores, análise de motivadores de carreira, análise de positividade. Invista em todo esse arcabouço de informação, porque isso vai te dar a condição de partir do pilar 1 da inteligência. Os demais são consequência do primeiro. Entendi. É reflexo, né, do primeiro que você mencionou. Você mencionou a questão do perfil, você falou a palavra irritadinho, aquela chamada que você fez no Instagram, eu li lá, achei muito interessante.
E é a coisa mais comum do nosso dia a dia, comum. Desde uma padaria que a gente vai de manhãzinha para comprar o famoso pão francês para tomar um café da manhã, até numa reunião de negócios, às vezes a gente está fazendo uma apresentação, pum, vem uma paulada ali do nosso interlocutor, da pessoa que está na nossa frente. Ou às vezes, sem a gente perceber, a gente acaba soltando alguma coisa ali, passa meia hora da reunião, ou finaliza a reunião, a gente olha assim e fala assim, putz, caramba, não deveria ter falado aquilo. Será que foi aquilo que sabotou a minha entrevista? Será que foi aquilo que sabotou, sei lá, minha paquera, meu início de namoro? E daí você menciona a questão, ó, invista em descobrir o perfil, invista em entender isso daí. Você precisa começar por um lugar. Quais são esses perfis, então, esses principais perfis? Bom, se você pegar a metodologia de Karl Marston, né, a gente vai falar assim, aquelas pessoas que gostam de comando e colocam prazo em tudo, tipo Marçal, são dominantes, né? Eles querem assim, o que você quer? Ah, eu quero uma live. Gustavo, quando você quer fazer a live? Ah, eu quero quinta-feira. Beleza, combinado. Já está agendado. Esse é o dominante, tá? Esse é o perfil D. Eu sou um alto D. Uhum. Segundo perfil, da influência. É o cidadão da conexão e diálogo. Ele gosta de conversar, ele gosta de se aproximar das pessoas. Ele deve estar sofrendo agora na pandemia porque ele não pode abraçar. Ele ama abraçar, ele ama cumprimentar, ele ama ficar mais tempo, ele ama discursar. Esse é o influente. Esse é o meu segundo perfil. Só que o dominante meu é 46%. E meu perfil de influente está em 30 e alguma coisinha, né? Terceiro perfil, conciliação e consentimento. Tem duas pessoas brigando. Marçal e Gustavo estão quebrando o pau na live. Entra uma terceira pessoa e fala assim, gente, calma, tá legal a live de vocês. Aproveitem o tempo. Olha, as pessoas estão vindo vocês. É tão importante vocês colocarem as ideias de vocês, cada um no seu tempo, adequado, sem ferir ninguém. Vocês são tão inteligentes, vocês são tão amigos. Por que vocês estão brigando na live? Isso é o estável. É aquele que vai trazer para conciliação e consentimento, né? Aí você tem um outro perfil, que é o analítico, que é aquele que vai trazer procedimentos. Se você for falar com ele, ele vai dizer assim, de onde você tirou isso? Qual é a base teórica sua? Quem é que te disse isso? Você estudou isso onde? Aí ele chega numa sala e fala assim, quantos metros quadrados tem aqui? Ele vai dizer, bom, aqui vai precisar de iluminação para isso, para aquilo. Esse é o analítico. Então você começa o seu autoconhecimento a partir daí, sabendo qual é o teu perfil. Isso, Gustavo, a gente está vendo a ponta do iceberg. É como eu respondo. Embaixo do iceberg estão os meus porquês. Por que eu sou dominante? Porque eu fui criado numa família onde a minha mãe falou assim, quer alguma coisa? Corre atrás, se vira. Não tem facilidade, não. Mas eu poderia ter sido criado numa família onde meus pais fossem, de repente, calma, Marçal, a gente vai te colocar numa escola, você vai estudar, não tenha pressa. Não tem nada de errado nisso, eu teria sido criado numa família estável. Então, o meu porquê vem da minha família. Eu chamo de LPI, Levantamento de Perfil Individual, que vem lá da minha história. Esses são os meus porquês. Os meus porquês me fizeram dominante e influente. Os porquês do meu filho fizeram ele influente. Os porquês da minha esposa fizeram dela estável. Os porquês de alguns amigos meus fizeram deles analíticos. E os porquês de cada um é o que fundamenta o perfil. E aí você vai navegando por todos. O mais importante, Gustavo, é você saber qual é o seu, mas começar a mapear de quem fala contigo. Se eu for lidar hoje com um dominante, eu sei como lidar. Com um influente, vou deixar ele contar história. Não tem problema, eu vou ter que ter a paciência de ouvir. Com o estável, deixa ele se assentar. Não vou chegando mostrando o projeto. E para o analítico, o projeto começa pelo número. Esse é o detalhe. Que aí eu vou conseguir ser empático, vou ter autocontrole na reunião, vou ter autorresponsabilidade. O começo de tudo é para a descoberta do perfil. Entendi, entendi. Fundamental, no mundo cada vez mais competitivo, que não é novidade para ninguém, a gente conseguir desenvolver essa habilidade. Porque é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Eu conversar com uma pessoa e talvez em poucos minutos eu olho para ela ali e falo assim, já entendi mais ou menos como ela funciona
e a partir daí eu me adaptar ao formato dela, não é? Mas aí entra uma questão, né? Hoje a gente está vivendo nessa realidade e fala-se muito dessa habilidade comportamental, habilidade comportamental, habilidade comportamental. Eu li um artigo que dizia que, em média, 67% dos problemas ou dos negócios perdidos ou do baixo desempenho, da baixa performance, é relacionado a problemas comportamentais. É isso mesmo? Tem esse número? É uma realidade dentro da inteligência emocional? Olha, não assustem. Vamos falar de soft skills e hard skills, né? Soft skills, pessoas de comportamento trabalhado, pessoas de comportamento adequado aos diversos ambientes e tal. Hard skills, processuais, fortes tecnicamente, são doutores no que fazem, são os hard skills. Eu posso dizer hoje que 80% do nosso resultado está ligado ao nosso comportamento e 20% à nossa parte técnica. Porque, Gustavo, se você tem um bom comportamento, você sabe lidar com todos os perfis de uma equipe, se você gerencia aquela equipe, mas você não tem traços, às vezes, não conhece muito de liderança, eu te coloco no treinamento. Você vai aprender todas as técnicas de liderança, estilos, transição, pipeline de liderança, você vai aprender tudo. Só que eu não consigo te treinar com a empresa andando em comportamento muito tempo. Você vai ter que buscar. Porque esse é um processo que ele é aprendizado contínuo. Então, 80% das nossas entregas dependem da nossa inteligência emocional e 20% dependem da nossa parte técnica. Goleman fala isso no livro dele de inteligência. Então, não sou eu que estou inventando aqui, né? E os grandes estudiosos hoje estão indicando, né? Eu estou terminando de ler agora o Busque Dentro de Você. E vou ler agora também a Arte da Meditação. Estão indicando meditação para que as pessoas trabalhem sua inteligência emocional só pela respiração. Só para um minuto antes da reunião, respira, analise o que vai acontecer nessa reunião, saiba que você vai ser afrontado, prepare um ambiente mental, limpa a sua amígdala, deixa ela pronta para não responder de cara, senão você vai fazer caca na reunião. Então, sem dúvida alguma, 80% hoje do nosso sucesso está ligado à inteligência emocional e 20% à nossa parte técnica. E você disse muito bem, Jim Rohn dizia isso, nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós convivemos. Então, se você convive com um ladrão, daqui a pouco você está roubando também, irmãozinho. Se você convive com gente que é estudiosa, daqui a pouco você está estudando também. Se você convive com adúltero, daqui a pouco você está achando que adultério é comum. Se você convive com gente que grita com os pais, daqui a pouco você vai achar que é normal gritar com seus pais. Somos a média, sim, das 5 pessoas com as quais a gente convive. Extremamente importante a gente cuidar das pessoas que a gente traz para perto da gente, na verdade, né? Eu assisti, até recomendo todo o pessoal que está assistindo a live aí, eu não sei se você viu o documentário do Bill Gates. Está lá no Netflix, são 3 episódios, né? Sinceramente, talvez dos documentários que eu vi, ou de filme que eu gosto de ver, ou de livro que eu já li, talvez o mais valioso, até por essa questão da inteligência emocional. Como aquele cara tinha problema na empresa dele, porque é um dos gênios da história da humanidade, né? Daqui, sei lá, quantos anos vai surgir um outro gênio igual aquele lá. Mas a quantidade de problema que ele arranjava, de pepino, problema com o governo, problema com o mercado, basicamente por causa de um perfil temperamental ao extremo. Era ele que mandava, ele que decidia, só que ele sabia muito bem o que estava fazendo. E depois que ele conseguiu, ele encontrou a parceira dele, a Melania, que até hoje, né, é a CEO do instituto deles lá, né, de filantropia, que ela conseguiu ir cadenciando, e cadenciando, e cadenciando cada vez mais. E eles comentam essa transformação de comportamento dele. Mas uma coisa muito interessante que você falou, né, assim, se a gente andar com ladrões, logo, logo a gente está roubando também. Que quando o profissional que estava produzindo o documentário perguntou, né, para assistente dele, para a secretária executiva dele, né, qual a coisa que mais incomodava Bill Gates e tudo mais. Ela falou assim, basicamente 2. Ele sempre tem reuniões com pessoas que podem ajudar. É um cara que não abre mão de leitura. E a única coisa que realmente ele se incomoda é em perder tempo, porque é a única coisa que ele não pode comprar com todo o recurso que ele tem, com todos esses, né, com todo aquela quantidade de recursos que ele tem, esses 3 ele não abre mão. Olha só que interessante. Ficar perto de pessoas
inteligentes também, leitura e aprendizado constante e não poder perder tempo em nada. Então, isso daí é um ensinamento para a nossa vida, né? Você mencionou várias palavras interessantes a respeito de autorresponsabilidade, comportamento, comentou lá, 80% do comportamento, né? 80% do resultado melhor vem decorrente do nosso comportamento. Eu até mencionei isso que eu vou falar agora na live anterior que eu fiz, né, nessa semana também, mas isso vem muito da questão do improviso. Algumas pessoas entram num relacionamento, ou entram numa reunião, ou entram numa entrevista de emprego, ou em qualquer coisa assim, num cliente, não importa o projeto que vai desenvolver, improvisando. Chegam lá e falam assim, vamos ver o que acontece. E ali no meio do negócio, né, eu vou tentando sair e contornar o caminho. Você falou, não, respira, né, 1 minuto antes, prepara a tua mente, prepara teu material, teu ambiente. Eu assisti um stand-up comedy de um humorista gaúcho, muito interessante, e ele falou justamente sobre isso. Ele falou assim que todo o espetáculo dele, toda a produção é impecável. Ele sabe 100% de tudo que vai acontecer do início ao fim, até jogadas de luz. Olha que interessante. Para que se precisasse agir de improviso em algum momento, né, ele tinha tempo para poder cadenciar tudo aquilo lá. Isso é muito interessante, você fala, e fala a importância da gente poder avaliar isso daí. Pegando um gancho nisso daí, eu lendo o teu livro, partes do teu livro, você fala muito aquela questão do talento e do comportamento. Você usa aquela analogia da Bíblia, aquela parábola que Jesus fala dos talentos, né, e do comportamento. Mas tem uma pergunta depois daquele capítulo, como a gente equilibrar talento e comportamento? O que vem antes? Talento realmente a gente desenvolve, a gente tem, a gente não tem, é algo que está na nossa cabeça. Mas como a gente conseguir fazer esse cruzamento? Porque eu imagino que se 80% do nosso resultado ruim é por problemas do nosso comportamento, a gente está matando o nosso talento. Perfeito, não é isso? perfeito. É verdade? Como a gente consegue equilibrar e cruzar os dois? Olha, o talento, eu posso garantir para você que é alguma coisa que é meio que nato, né? Você tem a habilidade de comunicar, ou você tem a habilidade de conciliar, você tem a habilidade de comandar, você tem a habilidade de analisar e tal. Isso é meio que o seu talento, né? Só que como você vai aplicar isso no dia a dia depende do seu comportamento. Não adianta nada você ser extremamente talentoso e na primeira reunião que você tiver na diretoria da sua empresa ou com a tua equipe, você extrapolar no comportamento. Então, o talento é algo natural, é meio que assim DNA, né? O que o Marçal sabe fazer? Eu sei me comunicar. E o principal talento é comunicação. Tá, mas se eu me comunicar usando só minha dominância, eu sou agressivo. Então, o meu talento é comunicação, mas o meu comportamento é dominância. Então, vamos lá. Eu preciso usar o meu talento aprendendo a ser comportado na entrega, que aí as coisas vão funcionar. Quando eu junto talento com comportamento, eu posso fazer alguma coisa chamada propósito. Porque eu pego o meu talento, que é o que eu sei fazer, que é dom de Deus, aí pego o meu comportamento para fazer isso bem feito e crio um propósito. Ou seja, eu faço isso sem ferir as pessoas. Eu uso tudo aquilo que eu tenho de nato, com o melhor comportamento, em cima de um propósito. Aí eu posso dizer que a gente começa a fazer algo que realmente possa transformar uma empresa, uma família, uma igreja, uma sociedade. Agora, de que adianta, né? O talento. Você falou de Bill Gates, né? Vamos pegar Jobs. Também. Talento fenomenal. Mas pega o filme dele. Extremamente agressivo. Ah, mas ele teve resultado. Eu sei. Só que esse cara morreu antes da hora, do ponto de vista, assim, vamos pensar aqui, não vamos pensar de maneira espiritual. Será que ele poderia ter vivido mais se ele fosse mais tranquilo? Será que ele somatizaria algumas coisas para morrer de câncer, por exemplo? Né? Então, eu não quero entrar nessa polêmica, mas assim, talento de sobra, comportamento de menos, no caso dele. Ele faz uma avaliação de um funcionário que ele pergunta assim, quantas fontes tem o Lisa? O cara fala assim, várias, Jobs, várias. Estou perguntando quantas fontes tem o Lisa. O cara fala assim, Jobs, é impossível a gente saber, são muitas fontes. Então, se você não sabe quantas fontes tem o Lisa, você está demitido. Você não está envolvido no projeto. E era o melhor engenheiro dele. Talvez os projetos dele tivessem saído até mais rápido do papel pelo comportamento dele. Talento, Jobs tinha? Tinha.
Cara, eu estive no Vale do Silício. A casa dele é visitada o dia inteiro, a garagem. Agora, Bill Gates aprendeu com quem? Com a esposa. Grudou na esposa, aprendeu um pouco, deu a ela um instituto. Será que Jobs não faltou alguém com comportamento para ajudar? Porque talento ele tinha. Então a junção do talento e do comportamento te faz seguir um propósito. Cuidado, às vezes você é talentoso demais, seu currículo é fenomenal. Isso vai te colocar dentro da empresa. Mas o que vai dizer o local que você vai sentar e quanto tempo você vai ficar lá é o seu comportamento. Que é uma coisa extremamente comum, né? Os recrutadores pegam um currículo lá, lê o currículo, nossa, incrível, formação tal, especialização tal, o cara passou um ano fora do país, adquirindo experiência e blá, 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 aquela coisa toda, não manda. É um salário fenomenal. 2 meses depois, chega o diretor falando assim, olha, infelizmente, a gente vai ter que mandar aquele cara lá que foi recrutado embora, porque o cara não se comunica com ninguém, ele é áspero com a moça do café, ele maltrata o porteiro, na reunião ele espana com todo mundo, ele não consegue apresentar o projeto e tudo mais. Isso é a coisa mais comum do dia a dia. Só queria fazer esse comentário porque, embora eu tinha outros comentários antes, você foi fazendo na sua explicação do nosso bate-papo, você falou 3 coisas. Você falou dominante, perfil dominante, né, nas apresentações, você falou mentoria, você falou propósito. A hora que você mencionou do Jobs, do Steve Jobs, eu fiquei curioso num ponto. Será que se aquele cara tivesse um mentor, não teria mudado totalmente o rumo da companhia, ou pelo menos da vida dele? E você como mentor, qual que é o principal, então, benefício que um mentor pode dar para o Gustavo hoje? Ó, tenho 32 anos, tenho 3 filhos, tenho alguns projetos em andamento, quero desenvolver mais, eu tenho mais coisa do que eu consigo fazer, eu preciso de um norte. Acho que é interessante, talvez, alguém me ajudar. O que o mentor ajuda nesse ponto, então? E como Steve Jobs poderia ter mudado, talvez, ou tido um tipo de conselho de uma maneira mais estratégica? Olha a responsabilidade, hein, que você está me dando aqui, né? Olha só, um mentor ele pode atuar com você em 3 frentes muito claras. Ele pode te dar conselho. Se ele te der conselho, ele tem 100% de responsabilidade do que ele fala. Ele pode te dar opinião, e ele tem 50% de responsabilidade, porque é uma opinião, você decide. Agora, quando esse mentor tem vivência, aí ele te ajuda dando o caminho. É como se eu pegasse a minha mente e dissesse, Gustavo, você tem 3 filhos? Olha, eu tenho 2. Gustavo, eu tive filho muito novo. Então eu aprendi, aí eu estou falando da minha vivência. Então como é que um Jobs talvez pudesse ter ido além, inclusive com a própria vida? Se ele tivesse um mentor, por exemplo, que mostrasse para ele traços de leveza e performance ao mesmo tempo. Porque Jobs não deve ter tido traços de leveza, sempre foi trabalho. E nesse caso, primeiro que um mentor talvez trouxesse a leveza para ele e não fizesse ele perder o resultado. Por vivência. Um mentor que conseguiu dar resultado de maneira leve. Ele precisaria de alguém assim. Agora tem um aspecto que talvez esse seja um pouco mais complicado. Jobs ou nós aceitamos os mentores? Porque às vezes a gente não aceita os mentores. Você sabe quando eu decidi fazer transição de carreira? Um dos meus mentores estava num voo de Brasília para Maringá e perguntou para mim assim: quanto tempo mais você precisa para fazer aquilo que você foi chamado a fazer? Eu falei, o que eu fui chamado a fazer? Ele falou assim, você é treinador de gente. A mesa executiva te agrada, você ganha bem, só que você sofre nela. Por que você sofre? Aí ele falava, eu sou executivo, eu faço isso, isso e isso, e me dá mais prazer. Eu vejo que você fica tenso em alguns momentos, e você tem conteúdo para aquilo, só que você não quer mais fazer aquilo. Então vejam, naquele momento eu abro meu ouvido para o mentor. Então talvez Jobs tivesse tido a oportunidade de algumas pessoas tentarem mentorá-lo. Mas será que ele permitiu? Então mais do que o conselho que eu quero receber, a opinião e a vivência que eu quero receber do meu mentor, eu realmente quero? Então, por exemplo, ela fosse mentorar o Gustavo, que é hoje um case em eventos pela Global Bee, um cara que trouxe gente de fora do país para dar palestra aqui, que reuniu pessoas num ambiente para um dia de evento e estava todo mundo lá para aprender sem se desligar. Eu preciso ter alguma vivência naquilo que você faz para te ajudar. Ah, não, mas eu não quero uma vivência na área de eventos, eu quero uma vivência na área pessoal.
Bom, eu sou pai, Gustavo. Eu hoje estou educando. Gustavo, eu hoje estou lidando muito com o relacionamento com meu filho. Gustavo, eu lido demais com gestão do tempo, com algo que realmente importa. Opa, então eu posso mentorar o Gustavo. Agora a pergunta é, o Gustavo quer ser mentorado? A gente está usando o Gustavo como exemplo, mas isso é para qualquer um. Porque não adianta nada eu desejar mentorar alguém e a pessoa não querer. Ela fala assim, ah, legal, beleza, tá bom. Depois a gente fala sobre isso. Não manda. Entendi. Olha só que curioso. A gente vai desenhando e conforme você vai falando, começa a vir coisa na minha cabeça, assim, puxa aqui, puxa aqui. Entra muito a questão da humildade nesse sentido. Ah, o Gustavo quer ou não quer ser mentorado? O Gustavo fala que quer, mas ele realmente, ele fala assim, não, eu escolho ser mentorado. E às vezes quando eu não escolho, ou às vezes eu inicio um processo de mentoria, ou de, sei lá, né, de aconselhamento de alguma forma, e acabo sabotando isso. Tem muito a ver com a forma que eu fui criado, com aquele padrão da minha cabeça, ou não? Eu adquiri isso, isso é meu mesmo. Uhum. Né? É possível fazer uma correlação com isso? Com as É. minhas crenças, a minha educação? Porque eu li no teu livro que até os 6 anos vem uma enxurrada de informações na nossa Uhum. cabeça. E dos 6 aos 12 elas vão criando padrões, não Uhum. é? Uhum. Então, será que tem muito a ver com essa questão do meu pai, da minha mãe e tudo mais? Sim. Vamos dizer que você tenha tido um pai que foi assim alguém que te conduziu bem até um certo momento da carreira, da sua vida. Quando entra um mentor, você traz a figura do pai para tua mente, né? E fala assim, poxa vida, meu pai era um cara fenomenal ensinando. Então você tem cabeça aberta para ser mentorado, entendeu? Agora você imagina se teu pai carrega assim, não confie em ninguém, Gustavo. As pessoas mentem, as pessoas querem só tirar proveito da sua vida. Você ouviu isso até os 6 anos de idade. Né? Aí dos 6 aos 12, ele continuou falando, foi criando solidez no seu subconsciente. Aí a tua amígdala cerebral recebe o comando assim, preciso de um mentor. Aí o teu subconsciente vai lá atrás e diz assim, mas teu pai disse que não dá para confiar nas pessoas. Aí como é que você vai ser mentorado? Ou a gente quebra o seu padrão dizendo assim, Gustavo, senta aqui, irmão, ó, eu respeito seu pai tem uma história fenomenal, te ajudou muito, mas será que dá para ser diferente? Será que dá pra gente começar do zero? Ó, é como se eu falasse assim, Gustavo, bate palma aí pro seu pai, 1 minuto, agradeça a ele agora. Mas a partir de agora você precisa começar a andar com outras mentalidades, não só mentalidade paterna. Reconhece o seu pai, mas vamos daqui para frente. Eu falo isso, o passado só te configurou, mas ele não determina seu futuro. Quem determina o seu futuro é a decisão do presente. Só que sabe o que acontece com o ser humano? Nós somos seres do agora, carregados de passado e alucinados pelo futuro. Então, peraí. O ser do agora precisa cuidar do agora. E o agora é, se o Gustavo teve um pai que não foi um bom mentor, ele talvez tenha dificuldade de ter um mentor na vida adulta. Mas se o Gustavo teve um pai que ensinou, caminhou com ele, que quando ele foi andar de bicicleta, o pai falou assim, olha, eu vou tirar a primeira rodinha. Agora você não pende para cá que você vai cair. Ó, quando você tiver mais segurança, eu tiro a outra. Ele mentorou. Agora você imagina você ter um pai que fala assim, vai, se vira. Anda sozinho, você cai, se machuca, você vai falar assim, não posso confiar em ninguém. O meu pai não me ensinou nem a andar de bicicleta. Então, essas são questões que a gente tem que pensar muitas vezes para ser mentorado. Agora, o fato de ter sido, às vezes, alguém que não teve um bom mentor, não significa que você não tenha a chance de, na fase adulta, ter o seu mentor. Né? É isso que a gente precisa pensar. Eu olho para o passado é como um livro na estante. Quando eu mexo, vai cheirar pó, eu vou abrir, aí eu vou ver páginas amarelas. Agora, e se eu só olhar na estante e falar assim, legal, essa estante aí eu já li esses livros, agora eu não preciso mais ler esses livros, agora eu posso ler outros. Vejam, a analogia da estante é muito legal, porque eu posso olhar para a estante e ver pó, e dizer assim, não quero porque eu tenho renite. Ou então, ai, tenho renite mesmo, não tem jeito, vou mexer nesses livros. Vai ter problema. Entendi. Muito interessante. Dentro disso daí que você comenta, né? Parece que a gente vai conversando e vai colocando e vem vendo assim um filme do dia a dia da nossa rotina. Parece que a nossa rotina é basicamente isso que a gente está conversando. Talvez a sua, talvez a minha, talvez da galera toda que está acompanhando, né? Você comentou essa questão da mentoria, a questão do perfil dominante. Lendo o teu livro, conversando contigo, eu começo um pouco a me desenhar, assim, eu acho que eu sou isso, mas sempre tem aquela dúvida, será que eu sou isso mesmo? Imagina, por exemplo, 2 perfis dominantes numa reunião e aparece aquele cara que você falou, que é o cara, não, calma, não é bem por aí.
Eu acho que esses dois dominantes iam cortar o pescoço dele, pegar ele pelo pescoço e falar assim, cara, sai daqui e deixa a gente se arrebentar por aqui mesmo. É mais ou menos assim? Se esses Porque... dois Pode falar, dominantes pode não falar. tiverem a inteligência emocional, a tendência natural é falar assim, sai daqui, cara, você não sabe, a gente tem pressa, tem que tomar a decisão logo. Pelo amor de Deus, se você não se preparou para a reunião, o que você está fazendo aqui? Né? Agora, se você tem inteligência emocional, tem o estável falando aqui, imagina, o estável falando e o dominante aqui com a capacidade de fale-me mais sobre isso, eu gostei do que você está falando, eu paro para ouvir. Aí eu estou descendo a minha dominância para ouvir um estável. Descendo não, porque não tem alto e baixo, né? Eu estou parando para ouvir um estável. Agora, imagina um dominante e tem um analítico. Ele chega lá, faz a apresentação, dá o prazo, o que aquilo vai acontecer e tal. O analítico fala assim, mas a parte financeira não ficou clara para mim. Preciso de mais números. A vontade dominante fala assim, por que você não perguntou na reunião logo no começo tal? Ele vai dizer, não, porque você apresentou os números só no final. Ou não ficou claro, eu esperei que você apresentasse no final. Então, nessa hora, quando o analítico levanta essa bola, aí você fala assim, podemos falar sobre isso. O que não está claro? O que eu posso melhorar? Aí você traz o analítico para a roda. Né? Você traz o estável para a roda. Agora, quando você quer impor apenas o seu ritmo, chega a faltar até com respeito, né? Entendi. Talvez este seja um dos principais problemas de quem tem esse perfil. E ouvindo os seus comentários, durante muito tempo, a minha rotina era apresentar eventos nas empresas. Era muito comum, tinha reunião com diretores e tudo mais, e em boa parte das vezes a gente reunia toda a equipe direcionada para cada projeto. Ou equipe financeira, ou equipe de vendas, ou misturava todo mundo e tudo mais. E até vem um detalhe, né, para a galera que está assistindo. Às vezes a gente coloca o nosso perfil dominante naquela reunião e a gente quer agir daquele jeito, focado igual um cabresto, né? É assim que tem que ser, enfiar a goela abaixo da pessoa, às vezes até por insegurança nossa. Às vezes escondido está uma insegurança, Sim, não é verdade? sim. Ah, não, eu não preciso fazer isso daí porque o meu amigo, você está errado, eu estou certo, você tem que fazer isso daí. Uhum. Seria um pouco de insegurança da nossa parte ser dominante demais? Olha, pode ser insegurança, né? Por exemplo, você pode ter pego o traço inverso, né? Vamos lá. Você foi criado por uma mãe ou um pai muito estável. Você vem para o mercado e toma a primeira pancada, é mandado embora da primeira empresa porque você demora demais para tomar decisão. Aí você fala, gente, não vou sobreviver. Aí você faz uma transição para um perfil adaptado. Você fala, bom, vou ser dominante. Aí o que acontece? Você está trazendo a dominância para matar uma insegurança, né? E quando você mata a insegurança por uma decisão, muitas vezes, de um perfil adaptado, você nem sabe usar esse perfil. Você precisa ir aprendendo. E quando você tem um traço de insegurança e usa a dominância para se impor, a sensação é de que aquilo não é de você. E logo, logo vai cair. Né? Como um locutor, por exemplo, que você ouve ele falando na rádio, tem uma voz maravilhosa, mas ele imposta. Aí, no momento que ele tá mais solto, ele fala normal. Aí você fala, cara, mas esse cara tinha uma voz tão bonita no rádio. Não, mas aqui no rádio ele falava de uma maneira diferente e tal. Aí, de repente, você pega ele e não, cara, fica tranquilo. Ah, mas isso não é o locutor da rádio. Isso não é o cara que eu conheço, né? Pela voz. Uhum. Então, o perfil adaptado, a gente pode transitar. E é importante saber transitar. Mas olha lá. Quem é dominante sempre será dominante. Quem é influente sempre será influente, quem é estável, estável, quem é analítico, analítico. Agora, eu posso saber usar todos os perfis. E aí está o pulo do gato. Com quem eu estou falando? Com o dominante? Preciso ser rápido com ele. Com o analítico? Número. Com o influente? Posso ouvir história e contar história. Com o estável? Tenho que ser com calma, senão ele não vai entender nada. Então, quando eu entendo o trânsito dos perfis, aí eu posso trabalhar com qualquer um e ter facilidade de lidar com todo tipo. Entendi, entendi. É muito curioso pelo seguinte motivo. Quando a gente faz, eu estou fazendo assim toda hora porque eu estou notando as coisas que você está falando. Quer ver? Ó? Para a galera Legal, escrito, tudo bem legal. escrito aqui, a gente vai pegando ideias, né? A gente vai pegando insights. Essa época de quarentena está sendo um saco, para falar bem a verdade. Ah, tá por aqui. E aí a gente vai, né? Ou numa das lives, assim, usa o período da quarentena para afiar o machado. Então, eu vou conversando, mas estou aqui, ó. Palavras perdidas no caderno. Propósito, talento, comportamento, mentoria. 80% dos nossos resultados provém dos nossos comportamentos. A gente é a média das 5 pessoas que a gente convive, enfim. Mas
é doloroso, eu imagino, né? Ou é difícil demais a gente começar a se distanciar de algumas pessoas que a gente tem um carinho, né? Que a gente tem um sentimento, mas a gente sabe que aquela pessoa, de certa forma, está sabotando alguém, ou se sabotando, ou talvez o comportamento dela está começando a me influenciar. Que dica você daria para a gente? Assim, peraí, você precisa se distanciar daquela pessoa, por mais que você goste dela. Mas é difícil a gente chegar e falar assim, eu não vou ficar muito perto de você, porque eu vi uma live da Global Be do Marcel Siqueira, e a gente precisa ficar longe dessas pessoas, né? A gente precisa, porque olha só que interessante, parece que hoje são literais na internet. Ela vê um negócio, você não pode comer isso. Come. Você precisa agir dessa forma. Ela ou é 8 ou 80. Não é bem por aí, né, Marcelo? Não. Tem um caminho, um passo a passo. Como que a gente pode iniciar esse processo de autoconhecimento, então, se distanciando de algumas pessoas, porque eu acho que a gente já está meio que caminhando para o fim do tempo da live. Né? É assim, a gente tem que deixar de ser geração drive-thru. Pede e pega, né? Geração que não quer processo. Desenvolvimento humano é processo, não é uma coisa que se desenvolve da noite para o dia. Eu vou voltar a 2017 de maneira bem rápida. Em 2017, eu aprendi uma técnica que é assim. Existem 4 seres que geram os nossos relacionamentos e eles são distintos. Existem pessoas, Gustavo, que eu vou ter relacionamento social com elas. Pessoas que eu vou conversar no shopping, dou um oi, como alguma coisinha com elas, tal. Beleza. Pessoas que são estratégicas, que eu sento à mesa, discuto negócios, discuto planos e tal. Existem pessoas íntimas, que eu falo dos meus sonhos, dos meus projetos. E existe o Marçal com o Marçal e a fé dele, que é o quarto modelo de relacionamento. Então, o que você falou é muito claro. Em 2017 eu fiz uma lista de quem é que estava na minha relação. Pasme, Gustavo. Tinha gente que deveria estar no meu íntimo, com a minha esposa e meu filho, e estavam no estratégico apenas. Tinha gente que estava no social, eu estava trazendo para o íntimo. E tinha gente que estava, por exemplo, no estratégico e nunca deveria estar lá. Então é super importante que, se eu precisar me distanciar de alguém, eu não preciso me distanciar de uma maneira radical. Eu posso reduzir o meu tempo, né? Eu posso reduzir o meu tempo com aquela pessoa. Não preciso me afastar dela. Eu posso, se eu tomava um café por semana com ela, eu posso tomar a cada 15 dias. E eu já começo a reunião falando assim, pô, que legal que a gente vai se falar. Hoje, me perdoe, mas assim, eu vou conseguir ficar meia hora. Você não vai desprezar essa pessoa, mas você sabe que ela estava dentro do seu íntimo e ela é só social. Se você falar para ela assim, ó, a partir de hoje, eu vou limitar o seu tempo. Não é isso. Faça isso natural. Faça com que isso seja tão comum que a pessoa sinta que ela continua participando da sua vida, só que você não vai mais tratar de detalhes íntimos com ela. Às vezes as pessoas me perguntam assim, cara, tá viajando um monte, né? Tá ganhando muito. Sabe o que eu falo? Cara, tô trabalhando bastante. Cara, você tá ganhando bem? Eu falo, olha, tenho pago minhas contas. Por quê? Porque não é do meu íntimo. Não, tô ganhando tanto em mentoria, tô fazendo tal coisa. E a gente traz alguém pro íntimo que não tá preparado. Então não é eu falar pra pessoa assim, some da minha vida. Mas é assim, limitar o tempo. Porque tem uma clareza muito forte na minha mente hoje sobre física quântica. Energia positiva atrai energia positiva. Energia negativa, energia negativa. Então, se as pessoas são negativas, limite o tempo com elas. Não distrate-as. Tente ajudar, mas dá um tempo para isso. Agora, às vezes a gente quer meio salvador da pátria. Quero falar com todo mundo vai saber dos meus sonhos, que é muito legal e tal. Vão roubar teus sonhos. Melhor ou sabotá-los, né? Vamos dizer assim, cara, agora na quarentena, tem muita gente fazendo live, Gustavo, não faz não. Cara, faz outra coisa. Aí você ia estar parado, não ia estar gerando conteúdo, não ia estar trazendo pessoas, não ia estar aumentando sua rede, não ia estar dando conteúdo para quem te acompanha, né? E você podia encontrar alguém que fala assim, não, Gustavo, live tem que ser às 5 da manhã, cara, porque às 7h30 da noite tem muita gente. Tá, mas o teu público não assiste às 5h30 da manhã, né? Exatamente. Então a gente percebe, né, nesse nosso bate-papo, a importância da gente cuidar do nosso comportamento, do nosso hábito, tentar desenvolver, né, trazendo assim um resumo. Eu acho que faltam poucos minutos aqui para aparecer a informação e acabar caindo a live, né? Mas trazendo um resumo de tudo aquilo que a gente
comentou aqui, eu achei muito interessante, que você falou assim, talento mais o comportamento gera propósito, né? Essa soma eu não tinha ouvido. Eu já vi várias somas de palavras que significa que vai dar outra palavra. Isso eu já vi várias. Mas talento e comportamento gera propósito. E às vezes é ali que vai ser, né, aquele insight. É aqui que eu quero. Sabe quando tem aquele tempero? Sabe quando você come uma comida sem tempero? Nem sem gosto? Uhum. Mas às vezes você come aquela comida e tem aquele tempero especial que você olha e fala, nossa, parece que é isso que eu quero para mim. Então isso é muito interessante, né? Então, assim, trouxe várias ideias para mim, comportamento, autoconhecimento, fugir demais. E pegando o finalzinho aqui, ó, aqui o top de gestão escreveu, né, algumas coisas, mas colocou aqui, ó, cadê a mensagem dele? Agora, como mudar a cabeça para tomar essas decisões e ter coragem? Porque tem ganhos e perdas. Pegando o link dele aqui, agradecendo a todos para a gente poder caminhar para o nosso final. Olha, em tudo na vida, toda decisão te traz ganhos e perdas. Eu sempre digo assim, faz um exercício básico. Pega um papel, uma folha de sulfite, lado esquerdo, o que eu ganho? Lado direito, o que eu perco? Conta de mais e menos. Claro que, se de repente uma grande alteração, você perde a família e é uma única perda, óbvio que não adianta você ter 200 ganhos e perder a sua família. Então, toda decisão implica em perder e ganhar. Eu preciso entender qual é a decisão ganha-ganha. Eu fiz um vídeo sobre relacionamentos. Jogo de tênis, relacionamento, ganha-perde. Eu coloco a bolinha mais longe do meu oponente. Nós não somos oponentes, somos time. Em casa, na empresa e tal. Relacionamento ganha-ganha, frescobol. Eu vou jogar com você. A gente vai brincar de jogar. E aí eu vou cortar, mas onde você possa pegar. Então, para tudo na vida, Gustavo, nós somos frutos das nossas decisões. Às vezes, cortar uma corda agora, você pode ter uma perda nesse momento. Mas no longo prazo, você pode ter um ganho significativo. A dor momentânea, ela é momentânea. Agora, não permaneça com a dor por não tomar uma decisão. Nós somos frutos de nossas decisões do presente. Pegamos coisas do passado, tomamos decisões do presente que vão afetar o nosso futuro. Então, atente-se. Toda decisão exige ganho e exige perda. Faça conta do que é mais importante para o seu propósito. Se não tiver no seu propósito, nem faça conta. Já está decidido. Não faça. Muito bom ouvir isso, porque às vezes a gente quer abrir mão de algumas coisas, mas não quer perder nada. Uhum. Naturalmente, a gente vai ter que escolher ceder e deixar embora ou deixar passar, né? Com certeza. Pela pergunta que ele colocou ali, né? O top de gestão, né? Coragem, né? Essas decisões, ter coragem e tudo mais. Em algum momento a gente vai ter que deixar aquilo embora, perder aquilo e tudo mais. Então, eu fico muito contente de poder conversar com um assunto dessa grandeza, dessa profundidade, dessa magnitude, porque o mundo hoje ele é conflito total. Tudo é conflito, né? Tudo é jogo de interesse, tudo é aqueles jogos corporativos que eu preciso ganhar, eu tenho que ter mais lucro, enfim, ou qualquer coisa assim. Mas, na verdade, não é, né? A gente tem o desafio de deixar tudo mais leve, tudo mais simples, e a inteligência emocional é esse caminho, né? O autoconhecimento é esse caminho. Um espaço para você agora, que conselho, ou que dica, ou que comentário, ou algum pensamento que você gosta, que você quer deixar para toda a galera aí, já para a gente poder finalizar, relacionado à inteligência emocional e à importância dela para as nossas conexões, para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, independente de qual núcleo corporativo, pessoal, profissional, familiar ou pessoal, não importa. Olha, uma das coisas que eu acho bem legal a gente falar é assim, primeiro, que é uma frase que eu uso muito e já falei ela aqui, o passado só te configurou, mas não determina seu futuro. Não importa se teu pai ou tua mãe não foram bons pais ou boas mães, o que importa é o que você está construindo agora. Não se cerque do passado para justificar um presente mal feito e um futuro desastroso. Todo mundo tem a oportunidade de mudar. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer. E lute muito para descobrir o teu propósito de vida. Porque você nunca vai trabalhar o dia que você tiver o teu propósito claro. Meu propósito é deixar um legado de transformação na vida das pessoas. Como é que eu faço isso? Treinando, sendo professor, sendo pastor, sendo mentor. Então, para mim, tá aqui na live, se a gente fosse até meia-noite, estaria feliz, porque eu estou no meu propósito. Então, é isso. Passado não te configurou. E descubra o teu propósito o mais rápido possível. Olhe para pessoas que você admira que têm um bom propósito. De repente, você tem propósito semelhante. Abraço.